Desafios da igreja na pós-pandemia. Jesus Cristo disse em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, o seguinte: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados irmãos, todos estão sofrendo com esta pandemia. Aumento do número das pessoas em situação de miséria, perda de emprego, vagas de emprego diminuindo com a quebra de empresas, ausência de condições para precaver-se contra o contágio. Temos hoje 20 milhões de pessoas passando fome. Na minha visão, como deve ser a ação da igreja? Essas palavras de Jesus, eis que estou convosco todos os dias, dirigidas aos discípulos, dão-nos certeza de que não estamos sozinhos diante dos problemas, desilusões, sofrimentos, crises, pandemias, etc. Ele caminha conosco. Estamos vivendo um tempo difícil da pandemia do novo coronavírus. O que fazer como igreja após ela? Eu levantei algumas questões aqui. Primeiro, depois da pandemia, é possível que haja um despertar, havendo uma procura para o elemento religioso. Podemos lembrar aqui, amados, os gregos, que vieram ver Jesus, registrado lá em João, no capítulo 12, versículo 21. O texto diz que eles vieram ver. Aqui fala de um desejo profundo. E o coração humano sempre desperta o desejo de ver Jesus. Diante da falência, da morte, nas situações limites da vida, o homem vai em busca do sentido da existência. Então, nesse cenário a que vivemos, é preciso que a igreja seja portadora de sentido e de esperança à existência humana. É preciso que a luz da fé ilumine os caminhos a serem trilhados no pós-pandemia. E a igreja deve se apresentar aqui como portadora desta mensagem. A segunda lição que a gente pode pensar aqui no tema é que em meio a essa pandemia houve a redescoberta da igreja doméstica. Neste novo desafio da igreja, penso que seja o eixo mais desafiador da igreja, que é sair das quatro paredes para voltar ao início de tudo, quanto a maior força da igreja foi quando ela era nas casas. Aqui, o sacerdócio universal de todos os crentes se apresenta de forma mais real. A necessidade de se impulsionar a força missionária da igreja doméstica em tempos de pós-pandemia, amados. Contemporaneamente, esse é um período e momento em que dramas humanos afloram e se explodiram, inclusive levando a um crescimento do número de separação de matrimônio, aumento da violência familiar que vitima as mulheres, crianças e idosos. Também essa realidade exigirá a presença da igreja. Então, diante desse quadro, é preciso que a igreja apoie pequenos cursos que ajudem as pessoas a criarem seu negócio, a serem um pouco mais profissionais naquilo que já estão fazendo ou que poderão vir a construir. É preciso apontar caminhos e dar meios para que as pessoas possam ser sujeitos da própria história. Desta grande crise que abateu a todos, é preciso ir além dos discursos
e passarmos a uma ação transformadora. Nesse sentido, a esperança tão fundamental para a existência brotará nos corações de todos. A segunda questão, amados, que nos chama a atenção é que há a premente necessidade de a igreja preocupar com atendimento psicológico para famílias que perderam entes queridos na pandemia. Quantas famílias perderam seus familiares queridos e não puderam nem mesmo enterrar seus mortos? Famílias que não puderam receber as condolências no velório de seus queridos. A presença dos amigos demonstrando que aquela família tenha um pertencimento social, trazendo consolo. No velório, quando a história daquela pessoa é enfatizada junto aos amigos, quando encerra esse momento, deixa claro então a finalização daquele ciclo com aquela pessoa que faleceu. A ausência desses rituais tem um impacto muito negativo e sofrido emocional e afetivamente falando. É importante que neste processo de abertura mantenhamos o cuidado e o respeito pela vida humana. Devemos dar atenção às orientações emanadas pela Organização Mundial da Saúde, às normas dos estados e dos municípios. A igreja deve sentir-se sujeito das normas justas emanadas pela autoridade civil, principalmente se visam preservar e promover a vida humana. Se ocorreram no período pandêmico intervenções indevidas de agentes do Estado em alguns momentos, nos cultos, devemos como igreja afirmar a liberdade da igreja de exercer livremente sua missão. Se aconteceram conflitos ou exorbitâncias na competência, o caminho de solução passa sempre pelo diálogo. Em última instância, a justiça existe para garantir as liberdades individuais e a justiça nas relações. Não podemos nos esquecer que a vida humana é o imperativo para os discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. A quarta lição, amados, que quero chamar a atenção dos irmãos, é que não podemos nos esquecer da saúde física e psicológica dos nossos amados pastores que foram muito afetados. Problemas financeiros que começam a afetar a vida das igrejas podem afetar também a saúde física e psicológica dos nossos pastores. É importante nesse momento que ofereçamos suporte humano e psíquico a eles e que, se preciso for, indiquemos psicólogos que possam ajudá-los no equilíbrio emocional. E por fim, amados, o último desafio da igreja: valorizar a vida e não a economia. Em relação à vida, um dos conceitos fundamentais para se viver a vida e a unidade. Por que estou falando isso? Pois o cuidado da vida não está em contraposição com a economia, pois a centralidade deve ser da pessoa humana e não o lucro. Enfim, amados, a igreja deve ser portadora da grande esperança que nasce da fé, tanto para o nosso amado povo, como para a vida da sociedade inteira. Então, amados, eu quero deixar aqui esses pontos que eu entendo ser fundamentais, desafiador, para que a igreja tenha uma missão mais plena, completa nessa pós-pandemia. Então, os desafios são enormes, são grandiosos, e nós esperamos, então, que todo o povo de Deus, toda a igreja,
venha pelo menos refletir sobre esses pontos que nós frisamos aqui na reflexão desse tema. Então que Deus abençoe, muito obrigado a todos e vamos continuar então avante como igreja de Deus aqui neste mundo. Que Deus abençoe a todos então.